O que seria só um bate-papo descontraído sobre futebol e política se transformou em um dos maiores confrontos já vistos na TV. Nicolas Ferreira foi convidado para um programa especial para debater com Walter Casagrande, ex-jogador da seleção brasileira e comentarista esportivo famoso por suas críticas afiadas à direita e por sua visão progressista sobre a sociedade e o esporte. A proposta parecia simples: colocar um ex-atleta, com forte apelo popular, contra um jovem deputado conservador, para mostrar experiência e criar um ambiente hostil para Nicolas, com uma plateia preparada para vaias e uma mídia ansiosa para ver sua derrota, tentando ligar o conservadorismo a um passado ultrapassado no futebol e na sociedade. Mas ninguém imaginava que Nicolas não só resistiria aos ataques, como viraria o jogo por completo. O que estava para ser um verdadeiro massacre contra ele acabou se transformando num desastre para Casagrande, já que a plateia, que iniciou o programa rindo, terminou em silêncio absoluto. Agora, veja o momento exato em que Nicolas Ferreira desmontou Walter Casagrande ao vivo, expondo toda a hipocrisia da esquerda esportiva. O estúdio estava cheio, e as câmeras captavam todos os detalhes do cenário moderno, com telões exibindo imagens do futebol brasileiro por várias décadas. No centro, duas cadeiras dispostas lado a lado, separadas por uma mesa de vidro, simbolizavam um duelo de ideias. A plateia claramente apoiava Casagrande, formada por jornalistas esportivos, comentaristas progressistas e alguns influenciadores que já demonstravam seu desdém pelo convidado conservador. A música animada logo deu lugar ao silêncio quando o apresentador, com um sorriso confiante, anunciou: "Hoje teremos um confronto inédito na televisão brasileira. De um lado, Walter Casagrande, ex-jogador da seleção brasileira, um dos maiores comentaristas do país e crítico feroz das injustiças sociais dentro e fora dos gramados." A plateia explodiu em aplausos. Casagrande entrou no palco com passos lentos e postura relaxada, segurando o microfone com uma mão e acenando para o público com a outra, claramente à vontade em seu território. Em seguida, o apresentador se voltou para o outro lado e anunciou: "Do outro, temos Nicolas Ferreira, deputado federal por Minas Gerais, um dos principais representantes da nova direita no Brasil, defensor do conservadorismo e da liberdade econômica." Dessa vez, os aplausos vieram misturados a vaias. Nicolas apareceu com passos firmes, postura ereta e expressão tranquila, vestindo um blazer escuro e uma camisa social clara, contrastando com o visual mais casual de Casagrande, que usava uma jaqueta de couro e uma camiseta preta. Eles se cumprimentaram com um aperto de mão rápido. O debate começou quando o apresentador comentou que, recentemente, circulava nas redes sociais um tal Manual do Patriota Cristão, um livro com milhões de exemplares vendidos, que supostamente revelaria segredos sobre o PT, o STF e até sobre as grandes mídias. Ele perguntou: "Você acredita mesmo nessas histórias, ou acha que é só mais uma teoria da conspiração da direita?" A plateia aplaudiu com empolgação e sorrisos marotos, ansiosa para ver a reação. O apresentador continuou: "Esse livro incomoda justamente porque expõe o que vocês escondem, escancara as manobras da esquerda, mostra como a mídia manipula as notícias e ensina o povo a não cair nas armadilhas diárias de vocês. Além disso, alerta sobre como estão atacando os valores da família e tentando tirar Deus das nossas casas com seus programas." Todos na plateia ficaram em silêncio, se perguntando se aquilo seria verdade. Mas o apresentador insistiu: "Esse livro realmente está viralizando, embora muitos duvidem do que nele está escrito. Será que o povo não está cansado de tentar desmascarar algo que nem existe?" A plateia aplaudiu novamente, e logo se ouviu a voz do público: "Estamos cansados de não ser respeitados, de sermos manipulados pela mídia e da corrupção que está afundando o país. É por isso que o povo está acordando." Ele concluiu informando que, para quem quisesse saber a verdade, o link para baixar o Manual do Patriota Cristão estaria fixado no primeiro comentário, e que era preciso ler e tirar as próprias conclusões. O apresentador, então, se dirigiu a Casagrande: "Você sempre criticou o conservadorismo no futebol e na política. Como vê essa ascensão da nova direita entre os jovens?" Casagrande pegou o microfone, com um sorriso de canto, disse: "Olha, eu acho preocupante.
O futebol sempre foi um esporte do povo, e o que vemos hoje é um grupo que quer impor ideias elitistas e excludentes, transformando um esporte democrático num palanque político para a direita. Isso é um retrocesso. A plateia aplaudiu entusiasmada, e Casagrande, confiante com o apoio, continuou. O futebol me ensinou que quem joga sozinho nunca vence. Quem não entende isso, não entende o Brasil. O conservadorismo prega que cada um lute por si mesmo, sem trabalho em equipe e sem olhar para o outro. Esse individualismo destrói o espírito do esporte e do país. Os aplausos aumentaram. Mantendo a calma, Nicolas aguardou os aplausos cessarem e respondeu de forma tranquila. Casagrande, entendo sua preocupação, mas o que me chama a atenção é que você diz que a direita prega o individualismo, mas quem está sempre dividindo o povo entre opressores e oprimidos é a esquerda. São vocês que querem separar as pessoas por raça, gênero e classe. A plateia, que antes ria e aplaudia, agora está mais comedida. Casagrande estreitou os olhos, percebendo que Nicolas não seria um alvo fácil. O deputado prosseguiu. E mais, você fala que o futebol ensina trabalho em equipe, mas me pergunto, a esquerda realmente joga em equipe pelo Brasil? O que vejo é uma militância que torce apenas contra quando um governo conservador assume, fazendo de tudo para que ele fracasse, mesmo que isso prejudique o país inteiro. Isso não é justo. Alguns na plateia aplaudiram discretamente, enquanto outros observavam atentos, percebendo que Nicolas estava devolvendo os ataques com a mesma intensidade. Casagrande sorriu, mas sua postura já não era tão descontraída. Então, quer dizer que a culpa da crise no Brasil é da esquerda, e não das políticas que colocaram os mais pobres para trabalhar sem direitos, ele provocou. Se o futebol me ensinou algo, é que sem igualdade de oportunidades o jogo nunca é justo. A plateia voltou a aplaudir. E Nicolas, sem pressa, ajeitou o microfone e rebateu. Engraçado você falar de igualdade de oportunidades, Casagrande, porque eu nunca vi a esquerda incentivar o mérito. Vocês preferem ensinar as pessoas a se conformarem, a se sentirem vítimas e a dependerem do governo. Se um jovem talentoso quer crescer sem depender do Estado, vocês chamam isso de elitismo. O clima no estúdio ficou tenso por um momento, enquanto o apresentador notava que o debate estava esquentando mais do que o esperado. Deputado, o senhor acha que o futebol reflete o modelo de sociedade que vocês defendem? Perguntou. Nicolas sorriu levemente e respondeu. Acredito que o futebol mostra algo que a esquerda não quer admitir. O talento e o esforço contam mais do que qualquer narrativa política. O silêncio se fez absoluto, mas esse era só o começo. Casagrande cruzou os braços, inclinou-se um pouco para a frente e tentou retomar o controle da conversa. Nicolas, joguei futebol a vida inteira e vi de perto a realidade do povo. Sei o que é vir da periferia e lutar sem privilégios. O que me incomoda é ver gente que nasceu em berço de ouro dizer que qualquer um pode vencer se esforçar. Isso não é verdade. A plateia aplaudiu e assobiou, enquanto o ex-jogador usava sua própria trajetória para pintar Nicolas como alguém desconectado da realidade. Nicolas, com um sorriso de canto, respondeu com calma. Casagrande, é curioso você falar em privilégio quando você mesmo é a prova de que a esquerda está errada. Você saiu da periferia, trabalhou duro, se dedicou e se tornou um dos maiores jogadores do país. Chegou lá por mérito, acreditando em si mesmo. A reação do público foi imediata. Alguns aplaudiram, outros murmuraram desconforto. Casagrande estreitou os olhos, surpreso por ver sua própria trajetória sendo usada contra ele. O deputado continuou. O que a esquerda faz é dizer que ninguém vence sozinho, que o sistema é sempre culpado e que ninguém deve tentar subir sem depender do Estado. Mas, Casagrande, você não precisou do governo para virar um craque. Fez isso por acreditar no seu próprio potencial. Mesmo quando Casagrande tentou interromper, Nicolas continuou. Agora me diz, se um jovem ouvisse a esquerda hoje, ele acreditaria em si mesmo ou desistiria antes mesmo de tentar, por dizer que o sistema não permite ninguém vencer? A plateia ficou em silêncio por alguns segundos. Casagrande respirou fundo e tentou retomar o debate. Nicolas, não estou dizendo que ninguém pode vencer, mas o problema é que a direita usa exceções para justificar a regra.
Eu fui um caso entre milhares que não conseguiram vencer, e o futebol me salvou. Mas e aqueles que nunca tiveram essa chance? O que vocês oferecem a eles? A plateia vibrou, como se Casagrande tivesse encontrado um contra-ataque. Mas Nicolas não hesitou. O que nós oferecemos é liberdade, oportunidades reais, um país onde as pessoas não precisam depender do Estado para viver. Você fala como se o Brasil estivesse condenado à miséria. Mas o que nos prende não é o mercado, e sim a mentalidade derrotista que vocês impõem. Casagrande balançou a cabeça levemente e tentou mudar a estratégia. Deputado, você fala de liberdade, mas o que vemos na direita são políticos que querem censurar professores, impor valores morais e dizer como cada um deve viver. Isso é liberdade ou controle? A plateia voltou a aplaudir, e até o apresentador observava Nicolas, esperando sua resposta. Nicolas pegou o microfone, olhou direto para Casagrande e disse com tranquilidade: engraçado você falar de censura. Por quê? Pelo que vejo, quem cancela, boicota e demite jornalistas por pensarem diferente são vocês. Quando um conservador diz o que pensa, chamam isso de discurso de ódio. Mas se um progressista impõe uma narrativa, é considerado educação. A plateia reagiu de imediato. Casagrande ficou sério e replicou: Nicolas, se tem alguém impondo valores, são vocês. Querem que todos pensem, falem e ajam da mesma forma. E se alguém ousa discordar, já é considerado intolerante. Rapidamente, Casagrande tentou retomar o controle, dizendo: você fala em liberdade de expressão. Mas quando um jogador de futebol se posiciona contra o governo de direita, ele é atacado, xingado e chamado de militante. Isso não é censura também? Nicolas sorriu e continuou: Casagrande, você realmente acha que um jogador progressista sofre na mídia? Quem são os atletas que perdem patrocínio? São proibidos de falar ou chamados de fascistas só porque expressam valores conservadores. O público murmurou novamente, e Casagrande respirou fundo enquanto Nicolas continuava pressionando. Quando um artista ou atleta defende a esquerda, ganha palanque, manchetes e aplausos. Mas se um jogador diz que tem valores conservadores, a mídia destrói sua carreira. Isso é liberdade? Segundo Nicolas. O estúdio ficou em choque. Casagrande tentou sorrir, mas a confiança em seu rosto já não estava lá. O debate começava a virar, e Nicolas Ferreira estava ganhando terreno. O que parecia ser um embate dominado por Casagrande transformava-se em um cenário totalmente diferente, com Nicolas não só resistindo, mas vencendo a discussão. Casagrande tentou recuperar a compostura, ajeitou o microfone e lançou outro ataque. Me responde uma coisa, você que fala tanto de liberdade e meritocracia, como um jovem da favela pode competir com alguém de um bairro rico no futebol? Um jogador talentoso pode ser descoberto, mas na sociedade, como um jovem pobre pode ter as mesmas condições mínimas? A plateia explodiu em aplausos. Casagrande tentou usar a questão da desigualdade estrutural como argumento, trazendo uma carga emocional ao debate. Mas Nicolas, sempre calmo, pegou o microfone e respondeu firmemente: eu acho curioso você dizer isso, porque no futebol, quem tem talento cresce, independentemente de onde nasceu, com ou sem privilégios. Quando alguém se dedica de verdade, chega longe, e você mesmo é a prova disso. Alguns na plateia murmuraram enquanto Casagrande tentou interromper, mas Nicolas continuou: você acha que nomes como Pelé, Romário, Ronaldo Fenômeno ou até você precisaram de um programa social para serem reconhecidos? Eles venceram porque trabalharam duro, treinaram e buscaram o melhor. O silêncio no estúdio foi imediato, e Casagrande percebeu que Nicolas havia tocado num ponto delicado. Nicolas não parou e seguiu: o problema não é que um garoto da periferia não possa competir, mas que vocês ensinam a acreditar que ele nunca pode vencer. Desde pequeno dizem que o sistema é injusto, que ele não deve sequer tentar, que a única saída é depender do governo. Isso não é oferecer oportunidade, é ensinar a desistir antes mesmo de jogar. A reação foi intensa, com alguns gritando apoio e outros murmurando. Casagrande tentou partir para o ataque. Deputado, você defende um sistema que explora os mais pobres, fala de liberdade, mas a direita sempre foi contra políticas sociais e defendeu a elite.
Você quer um Brasil onde só os ricos tenham chance. A plateia voltou a aplaudir. Nicolas já esperava esse argumento. Com um sorriso de canto, respondeu sem hesitar. Casagrande, me responde uma coisa. Quem está no poder há décadas, quem controla a cultura, a mídia, a educação, o entretenimento? Se a esquerda sempre comandou, por que o povo continua pobre? O estúdio ficou em silêncio por um instante, e Casagrande arregalou os olhos, surpreso com a pergunta. Nicolas continuou com firmeza. Vocês governaram por anos prometendo melhora para os pobres, mas o que vemos hoje são pessoas cada vez mais dependentes do governo, escolas cada vez piores e um povo mais refém do Estado. A plateia ficou dividida, alguns refletindo, outros ainda apoiando Casagrande. Casagrande, tentando apelar para a emoção, disse: Nicolas, eu joguei futebol e vi gente morrer de fome, pessoas sem casa, sem nada. Você acha mesmo que essas pessoas simplesmente não se esforçaram o suficiente? O futebol me ensinou que, às vezes, mesmo dando o melhor, você pode perder. Dessa vez, o apresentador olhou para Nicolas em busca de resposta. O deputado, fazendo uma breve pausa, olhou diretamente para Casagrande e respondeu de forma ainda mais firme. O futebol também me ensinou que os vencedores são aqueles que nunca param de lutar. O que não dá é ensinar as pessoas a desistir e se aceitar como vítimas para sempre. O estúdio mergulhou em silêncio. Casagrande tentou sorrir, mas já não tinha a mesma segurança. Ele olhou para a plateia e percebeu que o apoio havia diminuído. O debate estava mudando de lado. Nicolas Ferreira estava vencendo, e o golpe final ainda estava por vir. Casagrande mexia os dedos na mesa, em busca de um argumento forte para retomar o debate, mas qualquer tentativa parecia inútil, pois Nicolas dominava a discussão e até a plateia via isso claramente. Percebendo que Casagrande estava encurralado, o apresentador tentou amenizar o clima, dizendo: Tivemos aqui um debate intenso sobre futebol, política e sociedade. Gostaria de fazer minhas considerações finais, disse Casagrande, respirando fundo e tentando recuperar um pouco da autoridade perdida. Eu acho que precisamos continuar debatendo o Brasil. Não podemos deixar a desigualdade aumentar, nem permitir que o esporte e a política sejam usados para dividir o país. A plateia aplaudiu, mas sem o mesmo entusiasmo do início. O apresentador então voltou sua atenção para Nicolas Ferreira e perguntou: Deputado, suas considerações finais. Nicolas pegou o microfone com tranquilidade, olhou para a plateia e não perdeu a oportunidade de dar o golpe final. Concordo com Casagrande quando ele diz que o Brasil precisa de união, mas a união só existe quando há espaço para todas as vozes. Não dá mais para chamar de democracia um sistema onde só uma visão política é permitida. Por um breve instante, a plateia ficou em silêncio. Nicolas continuou: O futebol me ensinou que o jogo só é justo quando ninguém trapaceia. Hoje, o que vemos é um time que quer monopolizar o apito, o campo e até decidir quem pode ou não jogar. Mas o povo acordou e está exigindo um jogo limpo. Dessa vez, os aplausos foram para Nicolas. Casagrande não conseguiu esconder sua frustração. Ele não venceu o debate. O apresentador, percebendo que o desfecho não era favorável ao ex-jogador, encerrou o programa rapidamente. Contudo, o estrago já estava feito. O vídeo do debate viralizou imediatamente. As redes sociais ficaram repletas de cortes da discussão e a repercussão foi avassaladora. Jornalistas progressistas tentaram minimizar a derrota de Casagrande, afirmando que Nicolas usou falas populistas e frases de efeito, mas os vídeos falavam por si só. Casagrande foi confrontado e não soube responder. O que deveria ter sido um debate fácil para desmoralizar Nicolas Ferreira se transformou num desastre para a esquerda esportiva, e milhões de brasileiros viram a verdade. Agora, queremos saber a sua opinião sobre esse embate. Quem venceu esse debate? Deixe seu comentário, curta o vídeo, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo como esse. Até a próxima!